Olá, pessoal. Boa tarde, boas-vindas. Bem-vindos ao nosso evento de hoje, o quarto episódio dessa segunda temporada de eventos verticais, hoje sobre saneamento, né, o uso de geotecnologias e drones aí no setor de saneamento. Eu queria agradecer a todos que já estão online conosco, o pessoal está chegando aí, já está interagindo no chat, está tudo ok aí com o nosso chat. Esse evento ele vai ter aproximadamente 1h30 aí de duração. Eu queria agradecer a parceria das duas empresas que estão conosco nesse evento, a CPE Tecnologia e a Nexus, e agradecer aos palestrantes que já estão a postos aí para fazer as apresentações, o José Maria Vilac Pinheiro, diretor da Nexus, daqui a pouco eu vou apresentá-lo com um pouquinho mais de detalhe, e o Boaz Teixeira, consultor especialista da CPE Tecnologia. Antes de passar a palavra para o Pinheiro, que será o primeiro palestrante, eu queria só passar uns recadinhos aqui, pessoal. Primeiro, sobre certificado de participação. A gente está enviando geralmente um dia depois do evento, por e-mail, nesse mesmo e-mail que você usou para se inscrever aqui. Então, sempre dê uma olhada na caixa de e-mail de vocês, às vezes vai para a caixa de spam, e se alguém não receber, é só avisar que nós enviamos novamente. O replay, a gente está enviando geralmente no mesmo dia, algumas horas depois do evento. Então, fiquem também de olho aí no e-mail de vocês, que vocês vão receber um e-mail nosso com o replay na íntegra, para vocês reverem com calma e compartilharem com seus amigos. Claro que o ideal é participar ao vivo aqui, ficar até o final para ter as suas questões respondidas. Aproveitem ao máximo esse tempo aí, essa 1h30 que nós vamos estar juntos, para mandar suas perguntas aí para dois especialistas na área, e vocês vão ter suas dúvidas respondidas aqui ao vivo. E o último recado aqui, na verdade, é até um pedido que eu faço para vocês, é que, se possível, vocês compartilhem o link de inscrição nesse evento com os seus amigos. Compartilhem agora mesmo, enquanto vocês estão assistindo aqui, vocês pegam esse link, mandam aí pelo WhatsApp de vocês ou por e-mail, e aí vocês fazem com que esse conteúdo chegue para mais pessoas que podem ter já se inscrito e eventualmente se esqueceram de participar, ou às vezes pessoas que até não sabiam desse evento, né, estão fora da nossa base, estão fora aí do nosso radar, e acabaram não sabendo desse evento. Então, eu vou deixar novamente aqui o link para vocês no chat, e aí eu peço que, se possível, vocês compartilhem aí esse link com os seus amigos, que vocês fazem também com que seus amigos aí passem um tempo aí junto com vocês nesse evento online. Beleza? Então, agora, depois dos recados paroquiais de sempre, eu queria convidar o nosso primeiro palestrante, o José Maria Vilac Pinheiro. Ele vai falar, deixa eu apresentá-lo corretamente aqui, né? Ele é engenheiro com mais de 20 anos de experiência em geoprocessamento para empresas de saneamento, foi consultor do Banco Mundial e do Ministério das Cidades com atividades relacionadas à modernização no setor de saneamento. Ele é participante do projeto Com Mais Água e atualmente é o CEO da Nexus Geoengenharia. Ele vai falar sobre saneamento 4.0, Smart Water, sensores e mapeamento, a importância da integração de dados para a redução das perdas de água. Então, agora, dou as boas-vindas. Olá, Pinheiro, boas-vindas. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar conosco aqui. E agora é contigo. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado à equipe do Mundo Geo. Eu vou compartilhar minha tela. Pronto. Ok, então, nós estamos vendo sua tela, desculpa interromper, mas só para avisar que nós estamos vendo sua tela corretamente, está escrito saneamento 4.0 e tal, e se tiver algum travamento na tela ou algum problema de áudio, Pinheiro, eu abro meu microfone aqui e te aviso, beleza? Muito obrigado, Eduardo. Então, vamos lá. Uma contextualização com relação à redução de perdas de água, esse é até um dado histórico antigo, da fonte da JICA. No Japão, eles perdiam aqui em 1945 80% da água fornecida, né? Quer dizer, a água que ia para a tubulação, né? Para as pessoas, para os consumidores, 80% perdia. E em 4 anos, eles conseguiram reduzir essa perda de 80% para 30%. E em mais 6 anos, eles reduziram, vê que já demorou um pouco mais, de 30% para 20%, e de 20% para hoje, para 2007, que é um dado mais antigo, para 3,3%, já é uma coisa bem mais difícil e mais trabalhosa, né? Agora, o que mostra isso aqui é que a gente pode reduzir
a 20%, aqui em 10 anos eles conseguiram isso. Se a gente olhar aqui no Brasil, segundo o Sistema Nacional de Informações e Saneamento, né, as perdas no Brasil aqui em 2019, 39,2%, e por região aqui, conforme o SNIS apresenta. As perdas de água também, elas, a gente tem um costume, ainda tem costume em muitas empresas de saneamento, em expressar em percentagem, mas o ideal é, isso aí não utiliza-se mais mundialmente, o ideal é a gente expressar em litros que eu estou perdendo de água por ligação, ou seja, num ramal, numa ligação de água lá num hidrômetro, eu tenho quantos litros eu perco em um dia, né? Quantos litros de água que eu coloquei na tubulação, saiu lá da estação, do reservatório e foi para o consumidor, só que lá por ramal, quantos que eu perco. Então, por exemplo, no Brasil, a média aqui 339 litros por ligação de água por dia são perdidos, né? Tem aqui algumas empresas estaduais e aí algumas médias com os dados fornecidos por eles mesmos. Aqui um mapa, legal, um mapa do próprio SNIS também, que mostra aqui por regiões, por municípios, onde o pessoal respondeu esse questionário em 2019, onde está mais escuro aqui, por exemplo, onde está bem escuro aqui, vermelho, mais que 70%. Então, a gente vê mais aqui na região do Amapá, ou mesmo aqui na região, aqui na região sudeste, região sul, alguns municípios que ainda perdem muita água. Por região, tá? Aqui também a gente consegue ver as perdas. Isso vai ficar tudo disponível para vocês, tá? E a redução de perdas de água, quem já é da empresa de uma empresa de saneamento sabe muito bem isso. Elas podem ser perdas aparentes, que perda aparente nada mais é que o volume de água, né, que ele consumiu, quer dizer, chegou uma água, ele consumiu, mas não foi contabilizado. Por exemplo, o hidrômetro não está medindo direito. Então, a água passou pelo hidrômetro, mas não mediu. Então, é considerado uma perda aparente, tá? Uma fraude, um gato, né, uma ligação clandestina, também é uma água que chegou lá para um consumidor, foi consumida, mas ela não foi contabilizada, né? E nas perdas reais são as perdas físicas na tubulação, né? É o volume da água que ele não é consumido e ele é perdido em vazamentos ao longo do percurso até chegar no consumidor. Então, eu vou falar aqui de alguns passos, né, que são sugeridos, né, para a redução de perda de água e também como isso está ligado na parte de saneamento 4.0, da parte de Smart Water. Eu só vou controlar meu tempo aqui. Vou pedir só por gentileza, Eduardo, me avisar quando faltar 10 minutos, 5, 10 minutos, por gentileza. Então, no primeiro passo, né, eu preciso cadastrar essas tubulações de água, eu preciso cadastrar as conexões. Todo tubo, ele tem uma conexão, ou uma curva, ou é um registro, é um nó, é uma conexão, preciso cadastrar todas elas no mapeamento, preciso cadastrar os ramais e os consumidores. Algumas empresas de saneamento não cadastram esses ramais e os consumidores são cadastrados na quadra, que eu vou falar mais à frente como fazer isso. Esse aqui é um exemplo na Universidade Federal, lá no Pará, ela fica lá em Belém, é um laboratório e ele simula uma parte pequena aqui de uma cidade. Então, por exemplo, aqui é um quarteirão, aqui vamos dizer, uma face de quadra, outra face, então são 3, 4 quarteirões aqui, por mais 2 aqui desse lado, mais um aqui do outro lado, são quarteirões, só que eles colocaram aqui vários medidores, todos esses medidores, que tem medidores de pressão e medidores aqui de vazão, estão conectados eletronicamente aqui numa caixa, essa aqui já tem uma foto antiga, eles estão conectados e aqui eles recebem os dados do que está acontecendo. Tem uma ou duas caixas d'água aqui, nos reservatórios, e aí a água desce e abastece tudo isso daqui, e essa calha aqui que vocês veem, eles simulam um vazamento ou consumo. Vocês veem aqui, tem tipo um solenoide aqui que ele abre
e ele simula a água saindo, ela vai para essa calha aqui, vai embora, e ele simula como se estivesse tendo um vazamento ou como se estivesse tendo um consumo. Aqui um detalhe, na tubulação eu tenho um medidor, essa foto já tem mais de 10 anos, eu tenho um medidor aqui que está medindo a vazão, e eu tenho aqui também a simulação do vazamento ou a simulação de um consumidor, tá? E como funciona no mapeamento o cadastro de redes de água? Basicamente, eu vou cadastrar os trechos de rede, que são linhas, que tem um ponto inicial e final. Eu posso ter vértices, mas aqui é com uma cadeia de linha ou uma linha. E eu tenho nós que ligam essas redes. Esses nós e essa representação aqui, o computador, para fazer os cálculos matemáticos, ele não entende olhar assim graficamente que nem o ser humano entende. Então, para ele precisa ter um banco de dados registrado, que aqui é o trecho A, né? E ele está ligado do nó inicial 1 até o nó final 2. Eu tenho um trecho de rede B, que ele está ligado do nó 2 até o nó 3. E eu tenho um trecho de rede C, que está do 3 até o nó 4. Um detalhe, aqui, nesse nó 2, nó 3, eu não posso ter dois nós, ou seja, um nó sobre o outro, né? Eu não posso ter nós duplicados, eu tenho que ter uma unicidade aqui. A mesma coisa, similar nos consumidores. Nos consumidores eu tenho aquele trecho de rede e eu tenho um ramal, que é uma linha que encosta, ela não corta aqui, quer dizer, não tem um nó, não tem um vértice. Aqui é uma linha que começa aqui ou em algum lugar aqui para frente e termina aqui para trás em algum outro local. É uma linha única. E o ramal, ele simplesmente é uma linha que encosta nesse trecho de rede, e na extremidade ele tem um ponto. Algumas empresas, ou nós no passado, muitos anos atrás, nós cadastrávamos para cada consumidor um pontinho. Só que isso não funcionou. Por que não funcionou? Porque enquanto você tem, às vezes, num lote, 2, 3, 4, 5 consumidores, você pode cadastrar os 5 pontinhos aqui. Mas quando você chega aqui, que você tem um ramal e tem um condomínio que tem 50 apartamentos, e eles têm medição individualizada, eu não posso ficar criando 50 pontinhos para associar esses consumidores a esses pontos. Então, a sugestão é que crie um pontinho só, e esse pontinho eu vou fazer a associação com o banco de dados comercial, que eu vou falar aqui na frente, nesse slide. Como funciona? Eu tenho aqui o nó, que é um consumidor, e esse consumidor é ligado, ou um ou mais consumidores, ele é ligado no banco comercial. Nada mais, eu tenho um banco geográfico com o número do consumidor aqui, e eu tenho um banco de dados comercial, não importa qual banco de dados seja esse, todas as empresas de saneamento têm um banco de dados comercial, mas eu faço essa associação de um número do consumidor com outro número do consumidor aqui. Então, esse nó, eu posso ter vários consumidores aqui associados no mesmo ponto, na mesma entidade geográfica. Aqui mostra um exemplo de uma tela em que, do GIS, né, em que eu tenho aqui um consumidor, na verdade é o mesmo, mas ele tem duas ligações. Na Rua Joaquim é o mesmo Eduardo José Galvão, mas ele tem duas ligações de água no mesmo lote, no mesmo ramal lá de água. Um detalhe nessa tela, olha que interessante, além de eu poder entrar distâncias, testar, comprimento, profundidade, são dados importantes dos ramais, se quiser depois eu posso falar mais sobre isso. Eu tenho também aqui ligações fictícias. O que são ligações fictícias? Se eu tenho uma área que não é urbanizada, eu não tenho, às vezes são ligações de quilômetros de rede, tudo clandestino, que alguém da comunidade, um grupo lá ligou, fez essas ligações clandestinas, mas eu preciso cadastrar. Então eu desenho as redes, cadastro elas como fictícias, vou desenhando pelas vielas com uma imagem de satélite ou uma foto aérea, e vou desenhando e vou vendo onde tem casinha e vou desenhando os ramais. E esses ramais são ramais fictícios em que eu não tenho o nome da pessoa, não sei quem mora lá, mas que muito provavelmente tem uma ligação de água e ela precisa ser contabilizada. Eu vou aqui estipular um consumo em metros cúbicos por mês ou litros por segundo e vou dizer a quantidade de ligações que eu quero colocar lá naquele ramal. Assim eu posso cadastrar, mesmo uma área não urbanizada, que eu vou lá
converso com o líder do comunitário lá, eu vejo que está todo mundo abastecido, e eu não tenho cadastro dessas redes, muito menos dos ramais e nem dos consumidores, e aí eu cadastro somente aqui embaixo, sem ligar com o meu banco comercial. Aqui um exemplo, né, mostra, esse aqui é o GeoSAN, que é um software livre disponível no portal de software público, e eu tenho aqui o trecho de rede, eu tenho os nós, eu tenho o ramal, e na extremidade do ramal eu tenho a ligação de água. Como funciona isso? No cadastro de redes, como eu falei, eu tenho o trecho de rede e eu tenho os ramais com as ligações. Então vamos supor aqui que eu tenho um ramal aqui que tem um consumidor que ele está gastando 10 metros cúbicos por mês. O outro 10 metros cúbicos, um outro 20, um outro, sei lá, uma indústria aqui 100, outro 20, 10, 10, e aqui eu tenho aqui os vários consumos em volta. O que eu vou precisar? Eu preciso saber em cada nó qual que é a minha demanda de consumo, ou seja, eu preciso saber quanto consumo eu tenho aqui em cada nó de acordo com o banco de dados comercial. Então, o que o software de SIG para saneamento ele tem que fazer? Qualquer um deles. Ele, e geralmente todos fazem, eu tenho que somar aqui todos os consumos, por exemplo, 180, eu tenho que dividir por 2. Por que eu tenho que dividir por 2? Porque eu tenho 2 nós, e metade dele, vamos dizer, 90, dividido por 2, eu vou associar 90 metros cúbicos neste nó. A mesma coisa eu vou fazer com esse 90 de 180 por 2, só que eu tenho que somar também o consumo daqui. Então, 200 dividido por 2, porque são 2 nós, então eu tenho aqui mais 100, então 90 mais 100, eu tenho nesse nó aqui, considerando que tenho ligações só aqui, porque vão ter outros para cá também, claro, eu vou ter 190 metros cúbicos de consumo médio nos últimos 6 meses, por exemplo, por mês. Então eu faço essas somas e depois eu converto isso para o software de GIS, deve converter isso para litros por segundo, para eu poder ter um dado para modelagem hidráulica. Esse software está disponível, esse endereço, se vocês quiserem fazer prints da tela, no portal do software público, lá do governo federal. Ele já está há bastante tempo e tem lá uma página wiki e tem várias informações, não só sobre o software, como informações que, por exemplo, como que eu gero um modelo tridimensional do terreno com o QGIS para eu poder associar nesses nós aqui também as cotas, porque eu vou precisar as cotas desses nós aqui para fazer a modelagem hidráulica, para fazer a simulação das pressões da água na rede. Então lá tem, inclusive, um passo a passo de qual eu entro no QGIS, como que eu trabalho as imagens, gero uma malha do modelo digital de terreno e faço essa disponibilização. Também para usuários que quiserem entender um pouco mais de banco de dados geográfico, existe uma série de informações em português aqui, sobre como funciona um banco de dados, por exemplo, o PostGIS, que é muito usado aí em geoprocessamento. E também para quem quer na web fazer instalação e disponibilização dos mapas na web, também tem várias informações. Aqui é um exemplo, na web tem até um endereço, se quiserem acessar, tem alguns dados que são públicos, eu tenho aqui os setores de abastecimento, eu tenho aqui as redes, conforme os diâmetros em cores diferentes, alguns nós aqui, como boosters e registros, e pode ser acessado via web. Quer dizer, o cadastro no software, eu posso ter um software desktop que eu cadastro, mas esse mesmo dado ele pode ser disponibilizado na web. Essa aqui é um outro exemplo, junto com uma imagem. Aqui é um detalhe de fotos aéreas. Então, se eu abro a imagem do Google, ela não tem, o Google ou o Bing não consegue, às vezes, ter uma resolução, que são imagens de satélites, mas vamos supor que, no caso aqui, a cidade tem as fotos aéreas. Então, aqui no caso, eles tinham lá, acho que uns 15 gigabytes de imagens e foram gerados 640 mil tiles, pedacinhos de imagens pequenas, simulando um Google Maps e disponibilizando aqui de forma rápida. Mesma coisa, ó, na web eu vendo as ligações de água e também com Street View. Aqui até um interessante, tomar cuidado vocês, que às vezes uma pessoa que nem essa casa aqui,
eu seleciono aqui o consumidor, ele mostrou onde está no mapa, mas essa pessoa aqui, ela pegou e tirou uma foto dentro da casa dela e ela colocou publicamente no Google. O que acontece? Qualquer pessoa acessa isso. Não sei se ele sabe que as pessoas estão acessando, mas essa pessoa disponibilizou a foto da casa dela. Como várias lojas e comércios aparece a foto de dentro. Como também eu vou ver a foto da rua, então eu posso rapidamente aqui acessar. Eu tendo todos esses dados, eu vou para a parte de modelagem hidráulica. Então eu posso ter softwares de modelagem, esse é um deles, é gratuito, o EPANET. Eu tenho aqui, por exemplo, um mapa em vermelho, onde o pessoal está consumindo nos nós mais que 0,03 litros por segundo. E em azul clarinho, de 0 a 0,01 litros por segundo. Então eu consigo ver o mapeamento, onde estão os maiores ou menores consumos, e consigo fazer a modelagem hidráulica e saber zonas de pressão. Ou seja, eu tenho aqui, onde tem amarelo, são lugares da cidade em que eu tenho pressão acima de entre 50 e 100 metros de MCA. Então, é uma pressão alta, onde está amarelo aqui. Então, eu posso, com esses dados entrados, gerar essas modelagens. Mas aí, onde que entra o Smart Water, né? Onde entra o saneamento 4.0, a água digital, o conceito de gêmeos digitais ou digital twins, que o pessoal fala, onde entra tudo isso, né? Com a digitalização, principalmente com a pandemia, todo mundo, quem não estava inserido digitalmente, passou a ficar inserido, né? Todo mundo começou a utilizar esses dispositivos, né? E o conceito de Smart Water não é apenas observação de diferentes informações vindas dos sensores, porque eu tenho o mapeamento e aí eu tenho uma evolução que começam a aparecer os sensores. Quer dizer, eu coloco sensores em campo e esses sensores pode ser de pressão, de vazão, pode ser de nível, de reservatório. Eu coloco sensores, só que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a falar, que conhece. Porque geralmente eu tenho um centro de comando operacional, um CCO, e lá eu tenho o sensor do nível de reservatório, se a bomba está ligada, está desligada, posso ligar ou desligar a bomba, mas aí começa um conceito diferente. Eu falo assim, não, eu vou colocar aqui nessa cidade, ou em parte dessa cidade, 300 sensores. Eu vou colocar uma quantidade muito grande de sensores, claro, muito em locais bem definidos para engenharia, porque eu vou monitorar em tempo real o que está acontecendo com a minha pressão e com a minha vazão da água naquela localização no mapa. Como eu tenho um modelo digital de das tubulações de água, tudo, então eu começo a falar em uma série de dados que vem de uma série de outros sensores, que uma quantidade muito maior, porque isso agora a tecnologia já permite, como eu vou mostrar. Só que o que acontece? Quando eu tenho esses sensores, imagine eu tenho 300 sensores, que não é uma quantidade muito grande, mas eu tenho 300 sensores. Como um ser humano, por mais conhecimento que ele tenha, ele vai conseguir monitorar esses sensores todo dia e ver o que está acontecendo com cada sensor, se está tendo alguma anormalidade ou não. É humanamente impossível. Então, o Smart Water está relacionado à interconexão dessas infraestruturas com outras infraestruturas, é uma forma mais inteligente para a utilização da água de uma maneira mais integrada e é uma combinação de soluções descentralizadas e centralizadas de forma mais sustentável. Quer dizer, as informações que muitas vezes na empresa de saneamento elas estão localizadas em silos, né, em locais diferentes e muitas vezes elas não se interconectam e não são compartilhadas, elas começam a se interconectar e serem compartilhados. Então, no Smart Water, a gente quer entender melhor a performance e a condição das redes, utilizar melhor a água, a energia e outros recursos, a gente quer detectar e prever antes que as falhas catastróficas ocorram. Não precisa esperar uma tubulação, que nem tem alguns poucos casos no Brasil em que a tubulação estourou e até teve morte, né, da pessoa que estava ou fazendo a manutenção ou que estava perto no momento do estouro da tubulação. Melhorar a gestão dos ativos e os serviços fornecidos.
Então, basicamente, como eu falei, né, eu tenho um layer físico, né, que são as tubulações de água, eu tenho os sensores, que a gente está acostumado já a ter alguns sensores, eu estou só agora falando de uma quantidade bem maior de sensores, eu tenho a coleta e a comunicação de dados desses sensores, e aí depois eu tenho onde eu mostro esses dados dos sensores. Então, até do 1 até o 4, nós já estamos acostumados na empresa de saneamento, se a gente faz no CCO, a gente já está lá vendo, ou mesmo no celular, eu consigo ver, eu tenho aqui no meu celular, eu consigo ver em tempo real, praticamente, o que está acontecendo com a pressão da água em um determinado ponto. Mas aí agora eu passo para eu vou para o próximo passo, que eu tenho uma junção desses dados e uma análise inteligente com recursos de inteligência artificial nessas informações. Então, essa inteligência, né, inicia no nível 5 com a associação desses dados de vários locais diferentes e uma análise com auxílio de inteligência artificial. A extração desses dados úteis, e aí o que eu extraio esses dados e eu vou agir, como que eu vou agir sobre eles, né? Então, um exemplo, né, que isso pode ser utilizado. Eu vou detectar falhas em tempo real, como, por exemplo, o rompimento da tubulação, muito provavelmente até ou quando ele ocorre, ou está prestes a ocorrer. Eu vou fazer uma detecção de falhas de equipamentos, né? Eu tenho uma válvula redutora de pressão e ela está prestes, ela vai falhar, eu começo a descobrir que ela vai falhar, ou eu descubro também que está tendo uma falha nos sensores, porque os sensores também falham, e eu posso descobrir isso daí, que eles estão num processo de falha, que ele tem que ser aferido ou trocado. Eu divido as minhas redes em setores, né? A gente está acostumado com setores de abastecimento, os distritos de medição e controle, que são um pouco regiões menores, muitas vezes aí em torno de 3.000 ligações, e coloco esses sensores de vazão e pressão nesses pontos críticos, no maior número possível aí desses pontos. Os dados vêm em tempo real a cada 15 minutos. Eu tenho feito a cada 15, às vezes até a cada 5 minutos eu recebo o dado. E eu desejo detectar os alarmes do que está acontecendo no sistema. Só que alarme, a gente está acostumado. Se eu tenho um sensor, fala assim, me faz um alarme se a pressão for maior que tanto. Me faz um alarme se a pressão cair menos que tanto. Isso é um alarme básico, não é inteligência artificial ainda. A gente vai ver aqui alguns outros tipos de alarmes. Por exemplo, esse gráfico aqui, eu tenho aqui pressão, aqui eu tenho pressão na parte aqui de cima, superior, nesse primeiro gráfico, e tenho vazão aqui nesse gráfico aqui de baixo. Então, na linha de azul, eu tenho os dados em 7 dias observados, ela nem aparece direito aqui, porque ela está uma sobre a outra. A linha verde, eu tenho o dado utilizado para treinamento na rede neural. O que é o dado de treinamento na rede neural? Eu fico medindo durante 2, 3 meses, um certo período, e nesse período, o sistema, com inteligência artificial, cálculos estatísticos, ele fica aprendendo como que a rede se comporta, porque durante os dias, as horas do dia, a pressão e a vazão, eles vão variando. E ele vai aprendendo esse comportamento, como funciona. E na linha vermelha, eu gero uma previsão, quer dizer, com um treinamento que ele teve, eu consigo gerar uma previsão do que vai acontecer. E aí eu posso comparar a linha vermelha com a verde, com a azul, que tem os dados, e eu vou ver se elas estão batendo, elas devem coincidir. Como que funciona? Cada 15 minutos, eu falei às vezes 5, 15 minutos é um bom tempo, eu faço uma previsão. Então eu vejo o quanto que eu observei, por exemplo, aqui nessa linha azul, e quanto que eu previ na linha vermelha. Então esse aqui é um desvio. Quando o desvio é maior do que o previsto, aí eu tenho que avaliar o que pode estar acontecendo. Alguns exemplos como funciona essa inteligência artificial com rede bayesiana, tem toda uma tecnologia de cálculo, e aqui um caso típico do que o fluxo, né, de água, eu tenho aqui a pressão, a vazão aqui embaixo, e o que acontece? Quando aqui ao longo do dia, das horas do dia, a pressão vai subindo,
E geralmente, quando a pressão sobe, olha aqui, ó, a vazão aqui desce, ó, a pressão está subindo e a vazão desce. E o que acontece? Aqui, nesse caso, a pressão subiu, de repente ela desceu muito drasticamente e a vazão, a invasão acabou subindo. Então, ele nessa linha vermelha aqui, ele falou, teve um problema, gerou um alarme, porque ela viu um comportamento, o sistema com inteligência artificial viu aqui um comportamento, aqui foi um rompimento na rede. Então, ele rompeu e aqui logo depois foi consertado. E aqui tem um gráfico em amarelo de barras com a probabilidade calculada de que tem um problema. Então, o sistema aqui é um caso prático de que aconteceu. Então, eu posso perguntar assim, mas esse vazamento, né, ele é fácil de detectar, porque, imagine, eu tenho uma rede de diâmetro grande, ela rompeu, a pressão diminuiu drasticamente, a vazão aumentou, e como todo mundo vê esse vazamento, ele é informado rapidamente para a concessionária, e vai alguém lá arrumar, claro, né? Porque está vazando muita água. Mas o que pode acontecer nesse caso é que o vazamento vai ser comunicado somente de manhã cedo, ele ocorre à noite, e aí somente pela manhã, quando as pessoas acordam, elas veem, né, o que está acontecendo e avisam, né? Então, com esse alarme, eu consigo resolver antes. Mas, o que é? Isso não é, assim, o brilho, onde está essa tecnologia, não é nos grandes vazamentos, que eles são visíveis, é nos vazamentos menores, aqueles vazamentos que não são visíveis. Então, o que acontece? Eu tenho aqui um caso em que é um vazamento pequeno, ele não aparece, ele não aflora na superfície, mas o sistema detecta e avisa. Um outro exemplo é uma válvula redutora de pressão, uma válvula que reduz automaticamente a pressão. Então, enquanto a pressão aqui e a vazão elas estão indo bem, aí de repente tem a pressão aqui sobe drasticamente, ele dá um alarme e aí tem o rompimento aqui na linha vermelha, acontece o rompimento na rede. Aí eles vão lá, consertam a rede e aí o que acontece? Ó, já ele deu um outro alarme aqui, mas a rede não rompe. Mas ela está dizendo aqui que vai romper de novo. Por que ela vai romper? Porque a válvula redutora de pressão está falhando. Então, ele já avisa aqui antes, no caso aqui avisou, mas não foi feito nada, e aí ele continua, ela volta a funcionar normalmente, aí ela para de funcionar e estoura a rede de novo. Então, num caso desse, eu consigo prever aqui na linha vermelha, antes de estourar a rede, eu consigo prever que vai acontecer. Aqui, vamos supor que tenha acontecido, ele arrumou, eu consigo prever de novo que vai dar um problema, e aqui, novamente, eu estou prevendo, aqui deu o problema. Então, aí depois que deu o segundo vazamento, aí o segundo rompimento da tubulação, estourou a tubulação, aí depois eles arrumam, consertam a válvula e volta tudo ao normal. Aqui um exemplo que a gente fez até em São José dos Campos, aqui no Parque Tecnológico, a pressão da rede, eles vai calculando, aqui teve uma variação de pressão, uma normalidade, mas a gente vê ao longo dos meses em que a pressão vai abaixando devagarzinho. E aí, no que ela vai baixando, aqui teve uma falha, aqui alguma intervenção que teve, ou limpou uma bomba, alguma coisa aconteceu aqui, mas na verdade a gente está vendo aqui que ele vai baixando e o sistema com a inteligência artificial avisa que a pressão está baixa. Aqui uma outra, o funcionamento está numa normalidade e aqui o que acontece? Falhou o sensor. Então o sensor falhou, né? E só depois que foi arrumado, aí voltou ao normal. Aí ele está dizendo, não, agora está normal novamente. Aqui um exemplo de sensor, aqui é um dispositivo, transmite a anteninha, uma placa solar, ou se for usado indoor aqui, é uma caixinha menor, e a instalação ou no poste, aqui eu faço uma derivação na rede, ligo e meço a pressão. Agora, o passo a passo para eu fazer essa transformação digital. Tecnologia, né?
ela necessariamente ela não vai transformar a empresa de saneamento em inovadora. E não vai fazer, né, que ela tome decisões inteligentes. A tecnologia ela auxilia, mas a gente precisa muito mais. Existe um processo e um caminho a seguir. Então, qual que é o passo a passo para eu tomar as decisões inteligentes e fazer o rumo ao Smart Water? Aqui são as várias etapas que uma empresa de saneamento é sugerido seguir. Tem até um artigo aqui da Digital Water que fala: a primeira coisa, eu tenho que ir na empresa de saneamento inteira, ver onde são coletados os dados, nos diversos silos, nos diversos departamentos, onde tem os silos de dados, locais onde tem dados, eu tenho que atribuir um nome. Aqui está coletado esse dado, e o nome desse dado, fazer um dicionário de dados, dizendo o dado que existe e que dado que é aquele. Aí depois eu tenho que coletar, né, esses dados, eu tenho que fazer uma organização desses dados, depois eu tenho que interpretar por que eu estou coletando esse dado, para que ele serve, eu tenho que fazer a integração, ou seja, ele está num departamento, eu tenho que integrar para eu poder acessar esses dados. Tem dados que às vezes estão em papel, tem dados que estão em planilhas. Isso não é Brasil, isso é no mundo todo, nos Estados Unidos acontece isso também, em diversas empresas de saneamento. Então, eu preciso ver, não, está em planilha, tem dados em Access, tem dados que estão em banco de dados mais avançados. Então, eu preciso fazer uma integração desses dados, eu entender como está funcionando tudo isso para tomar decisão e depois aplicar. Existe aqui um processo que eu não vou me alongar em cada item desses aqui agora. Então, a maturidade digital ela é conquistada ao longo do tempo, com 2 ingredientes. Primeiro, a empresa de saneamento ela precisa entender que ela quer entrar rumo à água digital, o Digital Water ou saneamento 4.0, que ela quer fazer gêmeos digitais. O que são gêmeos, o Digital Twins? São, na verdade, uma representação. Eu tenho um mapa aqui com as redes, tenho os dados dos sensores associados no mapa e eu tenho aqui em campo o que está acontecendo na prática. Então, o que está no computador tem que representar o que é a realidade de campo, não pode ser diferente, tanto nas simulações como os dados de cadastro. Então, a presidência da concessionária, da empresa de saneamento, ela precisa estar comprometida e que ela quer transformar a empresa de saneamento em digital, né, rumo à água digital. E também as pessoas que operam os sistemas, elas precisam aceitar e confiar que essa tecnologia vai ajudá-los. Então, é uma coisa que vem de cima e vem de baixo ao mesmo tempo. Somente se tiver esses 2 ingredientes, a gente vai ter esse sucesso. Se só a presidência quiser, o pessoal de baixo não quiser, não vai resolver, e vice-versa. Então, como sugestão, é começar pequeno. É verificar como uma nova tecnologia ela se adapta, e em seguida eu verifico o resultado da implementação. Então, eu implementar pequeno, não tomar cuidado com projetos muito grandes e mirabolantes, porque se der errado, o que vai perder de dinheiro é muito. Então, eu posso começar com tecnologias pequenas, eu posso visitar outras empresas de saneamento que estão começando a utilizar, eu posso cooperar com outras empresas de saneamento, começar pequeno e testando e vendo como essas tecnologias vão se adaptando e eu vou implementando no meu dia a dia. Somente fazendo dessa forma, a concessionária pode realmente progredir em direção à curva de maturidade, seguindo aqueles passos que eu falei. Que, na verdade, não sou eu que falei, né? Se a gente entrar aí no International Water Association, no IWA, recomendo, vocês podem ser membros dele, tem vários documentos lá que falam sobre isso. E, por último, até para terminar, em segurança. Nós temos 5 níveis de segurança. O primeiro nível tem o processo, né? Tenho a parte dos sensores, depois eu tenho uma parte de controle, né? O supervisório, os sites, a tecnologia que gerencia tudo isso, e aí isso daí se conecta ao meu planejamento de negócio e ao meu enterprise, ou seja, a minha organização. Eu não tenho a conexão lá no mapa com o consumidor, então eu tenho 5 níveis e eu tenho que tomar muito cuidado com a segurança.
e estabelecer no meio disso daqui o que o pessoal chama de zona desmilitarizada, né, o DMZ. É uma zona que eu não consigo, que é mais difícil eu passar de um lado para outro, somente os dados que vão conseguir aqui passar de um lado para outro, para não ter um attacker de hacker ou alguém ter o tipo de invasão. Só para a gente ver, tem um estudo, aqui embaixo tem esse o professor Dragan, Savic, que ele fez esse estudo, ele avaliou todos os incidentes, né, de 2000 a 2020 em vários países que tinham essas informações, e ele viu que na União Europeia tiveram 2 incidentes, na Austrália 1, Israel 4, nos Estados Unidos 12 incidentes. Né? Na infraestrutura, né, em utilities, tiveram 2, agricultura 3, a parte de inundação, fornecimento de esgoto, reservatórios e água aqui potável, né, a tubulação de água que vai para o consumidor, 10 incidentes. E nos sistemas, aqui na tecnologia de informação ou então nos dispositivos. O tipo de adversários que atacaram, né? Aqui 5 vieram de dentro da própria empresa, 2 desconhecidos, 1 foi alarme falso e 11 foram adversários que entraram na empresa de saneamento de fora e conseguiram fazer um ataque. Aqui, 6 ataques foram financiados por governos, né? Aqui por adolescentes, crianças, pessoal hackers, né? Aqui foram criminosos mesmo, terrorismo e 2 desconhecidos. E esses ataques, alguns são conhecidos publicamente. No ano de 2000, nesse serviço de água, na Austrália, um funcionário, ele estava descontente, e apesar de ele ter sido demitido, ainda ele tinha acesso ao sistema SCADA e ele causou muito dano à estação de tratamento de esgoto lá. Em 2018, uma empresa de saneamento da União Europeia, a gente não foi revelado quem foi, utilizou os computadores da empresa de saneamento para fazer mineração de criptomoedas. E já vi outros casos aqui que aconteceram não em empresas de saneamentos também, algumas pessoas já podem conhecer isso daqui. E aqui em 2018 e 2019, nos Estados Unidos, aconteceram vários casos de ataques com codificação do banco de dados. Vem alguém, um hacker, ele entra no teu sistema, ele codifica o teu banco de dados e aí você tem que pagar um resgate para descodificar isso. Às vezes você paga e ele não atende, né? Você não tem a confiança que vai resolver pagando o resgate, né? Muitas vezes resolve. Eu agradeço. Eu vou disponibilizar também no blog, aqui no Mundo Geo também, essa apresentação, e fico à disposição. Legal, obrigado, Pinheiro. A gente tem exatamente 5 minutos ainda para uma sessão de perguntas. E o pessoal está dando parabéns aqui pela apresentação, muita gente pedindo também os links, se vão ter acesso à apresentação em PDF. Então, sim, eu queria agradecer ao Renato Manis, que ele já postou aqui alguns links para a gente, já ajudou bastante aqui sim. O pessoal que estava perguntando. Tem algumas perguntas aqui que já chegaram sobre BIM no setor de saneamento. Você tem visto, eu pessoalmente, assim, eu tenho trabalhado em alguns projetos fora da Mundo Geo de saneamento, que já estão, as empresas, algumas não são obrigadas ainda pelos órgãos públicos, pelos contratantes a entregar no formato, né, usando a metodologia BIM, mas elas já estão se adiantando e começando a fazer os projetos, alguns projetos, ou parte dos projetos em BIM para se adiantar. Você tem visto também isso no setor de saneamento? Não, eu não tenho visto. Eu tenho visto problemas mais básicos bem antes de chegar nessas tecnologias, mas não tenho visto isso, não. Uhum. Sobre softwares também, você falou de QGIS, né? Os softwares de GIS aí, como o QGIS, o próprio ArcGIS, eles já têm ferramentas nativas para trabalhar na área de saneamento ou elas têm que ser programadas, têm que ser criadas? O QGIS, ele tem várias ferramentas. Se você entrar no software, nós usamos e gostamos muito. Se você entrar no software do QGIS, no módulo de plugins,
e digitar lá, por exemplo, EPANET ou Water, água, você vai ver que tem várias, você faz download, são todas ferramentas livres, você pode fazer download e instalar. Tem algumas francesas, tem espanholas, acho que umas 2 ou 3, e tem algumas outras também. É muito interessante. E o QGIS é só instalar o QGIS e entrar na área de complementos lá de plugins e digitar Water, EPANET, modelagem hidráulica, você já vai encontrar várias ferramentas. Tem algumas que são mais simples, tem outras bem mais avançadas. Legal, obrigado pela resposta. Uma pergunta aqui da Jaqueline, ela pergunta se os usuários têm como acompanhar os dados de suas residências em tempo real, se isso é possível. E aí ela comentou aqui, por exemplo, se o banco está disponível para que o contribuinte saiba como estão os seus gastos. Sim, já tem aqui no Parque Tecnológico mesmo, tem uma empresa especializada nisso, em disponibilizar os dados de consumo para o consumidor em tempo real. Até é engraçado, porque às vezes a pessoa sai de casa e sai com o dado no celular e de repente ela vê um consumo, o hidrômetro girando muito rápido, né? E ela fala, pô, mas eu saí de casa e não tem ninguém em casa e está consumindo. Mas na verdade não está consumindo, é porque ela usou a água e a caixa d'água está enchendo na hora que ela está saindo. Às vezes dá um falso alarme. Então, às vezes, o interessante para o consumidor é colocar uns intervalos um pouco maior, não tanto em tempo real, porque pode dar uma falsa impressão para o consumidor que ele não entende que, na verdade, embora não tenha ninguém em casa, está enchendo a caixa d'água. Então, tem soluções para hidrômetros, e mesmo os dados de sensores em campo da empresa de saneamento, ela pode, alguns, disponibilizar. Isso vai depender da empresa de saneamento querer disponibilizar isso. Eu vejo que muitos dados não tem problema nenhum disponibilizar. Legal. Obrigado pela resposta aí, a Jaqueline, acho que já foi respondida, mas se tiver algum complemento aí para perguntar, Jaqueline, fique à vontade. O Nicolas perguntou, aqui eu vou responder, ele perguntou se haverá lista de presença ou afins para a certificação. Na verdade, o nosso sistema aqui, Nicolas, ele identifica automaticamente que você entrou na ferramenta, então todo mundo que está online aqui, quem já entrou no começo e eventualmente pode ter saído, ou quem entrar agora e ficar até o final, não importa. Se você ficou alguns minutos conectado aqui, automaticamente você vai receber o certificado de participação, a gente vai enviar amanhã, ok? E uma última pergunta aqui, Pinheiro, e aí já pedindo as suas considerações finais e fazendo um gancho para a próxima apresentação. O Boaz vai falar sobre laser scanner, né, para cadastro, né, para você obter dados de alta precisão, alta acurácia. E eu tenho trabalhado nos projetos lá que as cotas são... Opa, desculpa. As cotas, né, são em centímetro, mas a gente tem os níveis, as cotas que eu digo em planta, né, são em centímetro, mas a gente tem cotas em altimetria ali, chegando até no milímetro, às vezes, porque a questão de saneamento, né, precisa trabalhar com diferenças de níveis, né, com muita precisão. Como que você vê a importância desses levantamentos aí, que tecnologias que geralmente são usadas para fazer o cadastro nessa área de saneamento? Essa é uma questão, principalmente em esgoto, eu preciso ter essas cotas, né? Em geral, tem muita gente que utiliza os dados que estão das cotas que tem disponível aí na internet, do Google, se eu não me engano, da própria NASA, mas esses não têm precisão. Não recomendo utilizar isso. O que eu recomendo é a empresa de saneamento ver se já ela não tem essas curvas de nível, mesmo que seja algum mapeamento antigo, ela gera um modelo digital de terreno, e aí ela faz a interface entre as redes com esse modelo tridimensional de terreno e digital de terreno e pega essas cotas. Se ela não tiver nada, vamos supor, não tiver nada, o que eu recomendo é um exemplo que eu vi muito na Embasa, eles já há muitos anos atrás fazendo isso daí. Eles, quando chegam numa cidade nova, pelo menos quando chegavam numa cidade nova que não tinha dado nenhum, contratam um agrimensor da própria cidade e ele vai com uma estação total e ele vai medindo e ele gera os dados rapidamente. Isso não é um custo muito alto, das faces de quadra, tanto para gerar um mapeamento preciso com
a georreferenciamento, mas também essas cotas. Então, eu recomendo contratar uma empresa de agrimensura, mesmo local, da própria cidade. Ela pode, se o agrimensor não tem nem o dinheiro para ter o aparelho, ele pode alugar esse aparelho, tem aí no mercado, bastante fácil. Ou então utilizar, como eu falei, utiliza o mapeamento existente. Mas é muito importante ter isso. Legal. Chegou uma pergunta aqui para o final, Pinheiro. Eu vou pedir licença para o Boaz para a gente avançar aqui uns 2 minutinhos no horário. Depois a gente, claro, que vai compensar no horário dele no final. Mas uma pergunta aqui do Rodrigo Lima. Ele perguntou por que existe certa resistência das empresas de saneamento em efetivar o cadastro, tanto de rede de distribuição de água quanto de coleta de esgoto. É o custo, é a falta de pessoal, visto que a relação custo-benefício são melhores do que permanecer na imprecisão. Está um pouco ligado com isso que a gente falou há pouco. Né? É tudo processo. O que acontece? Talvez não seja tanto resistência. Tem muita empresa de saneamento, às vezes empresas menores, que não tem um funcionário, um engenheiro, que ele exerce diversas atividades. E esse funcionário, esse colaborador da empresa, ele pode se dedicar a esse cadastro, essas atividades, mas a primeiro incidente que acontece, ele vai parar. Por exemplo, uma empresa de saneamento que esse ano a gente estava trabalhando com eles, o engenheiro, um deles o motorista de caminhão ficou com Covid e não tinha ninguém para dirigir o caminhão. E quem foi dirigir o caminhão foi o engenheiro, e precisava dirigir o caminhão. Então ele larga todas as atividades, tudo que ele está fazendo para resolver coisas importantes e urgentes, né? E ele tem que fazer isso. Então, isso geralmente é isso que faz com que o negócio não vá. Então, é importante, muitas vezes, ter uma pequena assessoria, mas ter uma pessoa, nem que seja um estagiário ou um funcionário, que ele esteja dedicado exclusivamente para isso, que ele não tenha outras atividades. Porque se ele tiver outras atividades, ou alguém, o chefe ou supervisor, pegar ele para fazer outras coisas que vai precisar, ele às vezes sai daquilo que ele está fazendo e depois não volta. Ok, obrigado pela resposta. Tá aí, Rodrigo, a tua resposta aí do Pinheiro. Então, a gente aqui estourou um pouquinho o tempo, mas acho que valeu a pena para a gente praticamente esgotar aqui as perguntas. Eu queria agradecer muito, Pinheiro, pelo seu tempo aí para fazer a sessão de teste, preparar a apresentação, fazer a palestra e responder aqui todas as perguntas com muita atenção. E a gente se vê aí nos próximos eventos. Eu agradeço, Eduardo. Até mais para vocês, vou estar por aqui. Ok, obrigado. Até a próxima. Bom, pessoal, eu convido agora o Boaz Teixeira, que já está conosco aqui. Ele é agrimensor e consultor especialista da CPE Tecnologia. Vai falar sobre laser scanner aplicado no levantamento inteligente de via urbana. Boaz, boa tarde, bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado aí. A gente tinha um probleminha de... Tentando compartilhar aqui. Tá indo. Beleza. Tá indo. A gente tinha um probleminha de tempo aí, quase que a gente achou que você não ia conseguir chegar para o evento, mas ainda bem que deu certo. Pois cara, se fosse 2 horas eu ia ficar apertado mesmo, porque eu tinha uma questão de saúde depois. Aí, tô mandando compartilhamento, tá aqui, girando aqui, ainda não foi. Ainda não compartilhou para mim. Às vezes você pode talvez parar o compartilhamento e fazer de novo, às vezes resolve. Acho que eu vou ter que sair e voltar. Sair e voltar também resolve, às vezes. Então, porque agora, nem parar ele quer parar. Não compartilha. Então, acho que é melhor. Pode fechar a janela, então, por favor, Boaz, e voltar. Vou clicar no link lá. Já volto aí, já. Ok, tranquilo. Ok, pessoal, o Boaz se desconectou aqui rapidamente, pessoal. A gente já vai voltar com ele. Enquanto isso, eu queria só reforçar, né, o próprio Nicolas, eu acho que perguntou, né, sobre certificado de participação. Então, é só entrar aqui na ferramenta, vocês já recebem o nosso ok aí que vocês se conectaram, e amanhã a gente manda o certificado de participação. Ainda hoje a gente manda o replay na íntegra. Quem quiser compartilhar o link do replay, ou quiser já guardar aí o link, eu vou colocar aqui o replay no YouTube, que é uma forma também de vocês já guardarem esse. Ok, Boaz, vamos ver agora se dá certo o teu compartilhamento. Agora foi. Beleza, agora foi. Tá tudo ok, eu estou vendo a sua tela, tá no modo de edição por enquanto. Uhum.
E agora estamos no modo de apresentação. Tudo ok, Exato. Boss? Se tiver algum travamento de tela, algum probleminha no áudio, eu entro aqui, eu abro meu microfone e te aviso. Ok, Eduardo. Obrigado aí. Obrigado, pessoal. Vou desligar o meu vídeo para ocupar menos a banda. E espero que vocês gostem aí da apresentação aí. Vamos lá. Bom, o Eduardo já falou, meu nome é Teixeira, eu sou da CPE. Né? Vou falar rapidamente sobre CPE, não posso deixar de falar. Né? A CPE é uma empresa brasileira, 45 anos de vida no Brasil. Tem escritórios espalhados por várias capitais do Brasil, em várias cidades. Representa uma série, inúmeras marcas e tecnologias. E de tudo isso, o que eu acho que vale a pena ressaltar é que CPE não só vende e aluga, mas ela dá treinamento, suporte, assistência técnica para tudo que ela lida, né? Para tudo que ela fornece no Brasil. Certamente que algumas tecnologias que têm segredo e a gente não tem autorização de abrir, no caso de manutenção, essa manutenção é feita pelo fabricante lá no exterior. Mas, no geral, a gente faz tudo no Brasil, suporte, treinamento, tudo isso a gente faz no Brasil. O objetivo da CPE é sempre apoiar, né, que o mercado de topografia, de mensura, geotecnologia, geomática, cada vez mais possa abraçar tecnologia no seu dia a dia, na execução dos projetos. Bom, o objetivo é falar um pouco de levantamento. Assim, eu estou lá no início do processo, né? O Pinheiro falou da parte inteligente de todo o negócio, né? Eu estou lá no início, né? Que é fazer o levantamento do existente para dar suporte ao projeto, né? E o objetivo é fazer esse levantamento lá o mais rápido possível, o mais completo possível e o mais preciso possível, no menor custo possível. Esse é o objetivo, esse é o nosso foco. Então, uma das tecnologias da atualidade que permite fazer isso é LiDAR, Laser Scanner, né? Muito conhecido como Laser Scanner, ou LiDAR. E aí, depende de como você aplica, vai ser mais rápido, mais devagar, mais preciso, menos preciso, enfim. Né? Mas a tecnologia do momento para fazer captura da realidade com precisão, com muita velocidade e bastante completeza, é LiDAR. E aí, o que é LiDAR? LiDAR, Light Detection Ranging, é o acrônimo disso, né? Na verdade, ele emite o sinal luminoso que reflete numa antepara, num objeto, no que existe lá na realidade, e com isso ele consegue detectar a distância entre o emissor e onde ele refletiu. A partir da coordenada do emissor, ele consegue determinar a coordenada de onde foi refletido, e ele faz isso milhões de vezes por segundo. Então, tem equipamentos que faz 100 mil vezes por segundo, tem equipamentos que faz 1.200.000, 1,5 milhão de vezes por segundo, e tem outros equipamentos que fazem 2,5 milhões de pontos por segundo. Tudo depende, outra vez, do tipo do sensor, da capacidade, enfim, de várias coisas. Isso é muito conhecido no mercado como laser scanner, que acaba gerando uma nuvem de pontos e tal. E para que serve a nuvem de pontos? A nuvem de pontos é a captura da realidade, né? É um clone da realidade. Eu acabo gerando aquela realidade digital. Pinheiro mencionou sobre Digital Twin. Então, nuvem de pontos é um dos componentes. É uma forma de eu representar a realidade, né? Aquela realidade que está lá. Claro, a nuvem de pontos não captura o processo das coisas. Não captura a inter-relação entre os elementos que estão na realidade. A nuvem de pontos captura a geometria, né? Então, isso que captura um pouco de textura das coisas, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo um levantamento de via urbana e preciso saber a diferença de pavimento, então a nuvem de pontos te ajuda nisso. Se eu preciso saber altura de soleira, ou nível de soleira, afastamento de alinhamento, nuvem de pontos te ajuda nisso, né? Então, a nuvem de pontos, na verdade, ela faz uma captura daquela realidade e traz para o mundo digital, né? Aí, nesse mundo digital, a gente usa para diversas atividades, para fazer verificação, para fazer um projeto de uma rede nova, né, para fazer análise de declividade, para dar um suporte nos projetos, né, de hidráulica, enfim, né?
Então, existem inúmeros tipos de equipamentos, ou, digamos assim, de sensores, que eu gosto de usar mais esse termo sensor, apesar de ser um equipamento, mas existem inúmeros tipos de sensores que podem ser usados para captura da realidade, da nuvem de pontos. Então, sensores que vão, assim, mais como um equipamento de topografia convencional, né, que vai no tripé e tal, mas eu tenho sensores que você pode montar num drone, né, e voando um drone e capturar aquela realidade. Existem outros tipos de sensores, por exemplo, esse aqui é um equipamento bastante sofisticado, né? Assim, é um sensor LiDAR, mas é bastante sofisticado em termos de tecnologia que tem embarcado dentro dele. Eu posso montar isso aqui num veículo e dirigir 80 por hora, e ele está fazendo o levantamento de tudo que está no entorno com uma precisão de 3 centímetros. Eu falei assim, nossa, então eu consigo dirigir num dia de trabalho, eu consigo fazer 300 km de rodovia, 200 km de rodovia? Sim, consegue. Tá, mas eu posso ter um outro equipamento como esse aqui, que é um outro sensor, é um sensor mais simples para outras atividades, e assim sucessivamente. Quando a gente pensa em sensor, a gente também tem que pensar na plataforma que esse sensor vai estar colocado, né? Ou a plataforma que vai transportar esse sensor, né? Então, por exemplo, eu posso ter um equipamento, assim, um sensor que está num tripé, como eu já falei, de topografia, mas eu posso ter um sensor numa aeronave. Então, se eu quero fazer o levantamento de uma cidade inteira num curto espaço de tempo, posso voar com uma aeronave tripulada, com um sensor LiDAR, e fazer o levantamento de tudo que tem ali naquela área, né, com precisão, para fazer para fazer o projeto executivo, para fazer os cálculos de hidráulica, como eu já estava, para ver as declividades, para definir o espaço entre alinhamento predial, bordo, eixo, bordo, enfim. Né? Mas posso ter um sensor montado num veículo, por exemplo, e fazer também, ou até num drone. Então, tudo depende do trabalho que tem que ser feito, da extensão do trabalho, do tempo que é necessário, das dificuldades de acesso ou não, você vai escolher um sensor ou uma plataforma e outra. Mas o importante é compreender que existem várias formas de serem feitas. Né? E nuvem de pontos, não só para fazer o levantamento de via urbana, né? Ela serve para inúmeras coisas. Vou mostrar algumas aqui, só para ampliar a visão de onde se pode aplicar a nuvem de pontos. Né? Então, em volumetria, fazer levantamento de volume, plantas industriais é muito usado no Brasil, no mundo inteiro, né, para fazer levantamento de plantas industriais, não só no petróleo, petroquímico, químico, nas plantas de processo de fabricação de veículos também já se usa, enfim, em inúmeras plantas industriais se usa muito o laser scanner para fazer o 3D como suporte aos projetos de modificação e retrofit e revamp. Túneis, né, city mapping, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas é uma forma rápida e bastante completa de se fazer o levantamento daquela realidade que existe no meio urbano. E você captura tudo de uma vez só, né, ao longo do levantamento. Não importa o que esteja instalado na via, tudo vai estar na nuvem de pontos. Levantamentos topográficos, então, por exemplo, posso usar um drone com um sensor para fazer o levantamento na área de captação, né? Então, né, nos alagados, onde eu tenho que manter aqueles mananciais e tal, posso usar o drone com laser scanner e fazer. E aí consigo coletar a topografia de baixo e toda a vegetação que está em cima. Né? E, enfim, N outras possibilidades de aplicação de nuvens de pontos a gente pode usar. Né? Áreas de risco também, onde eu não posso fazer o levantamento com um profissional lá, com um agrimensor lá dentro, então eu faço de fora com laser scanner, ou no drone, ou no laser scanner terrestre à distância, enfim. A área de civil, enfim, tem N aplicações que a gente pode colocar, né? Pode fazer com nuvem de pontos com laser scanner.
E outra vez, só relembrando, a gente pensa no sensor e pensa na plataforma. Bom, por que nuvem de pontos e não simplesmente uma topografia convencional de pontos descritivos? A nuvem de pontos, ela, na verdade, ela representa o mais fiel documento de as-built que você pode ter daquela realidade. O scanner, quando ele faz o levantamento, ele captura aquela realidade tal como ela está naquele momento que foi feita a captura. E tanto é que a gente usa muito esse termo as is, né, porque é tal como está, né, do jeito que é a tradução literal, tal como está. Então é feito o levantamento tal como está lá. Então, quando você tem uma nuvem de pontos da realidade desta maneira, você tem uma informação da realidade. Vamos tirar essa palavra nuvem de pontos por um segundo. Quando eu tenho a informação da realidade com tamanha completeza e com tamanha precisão em termos de representatividade do que está instalado, isso dá um suporte grande ao pessoal do projeto, né? Quem vai desenvolver um projeto ali em cima, ou quem vai desenvolver um planejamento ali em cima, ou quem vai desenvolver um estudo ali em cima, porque eu tenho todas as informações que existem na realidade, não só informações que veio de uma topografia de pontos descritivos. E, consequentemente, se eu tenho um projeto melhor, um estudo melhor, isso tem impacto na construção. Eu vou gastar menos na compra de material, vou ter menos problemas para resolver durante a construção, porque tudo já foi visto no projeto, né? E com isso me causa uma redução de retrabalho durante a construção. E aí tem outros impactos que vêm em função disso. Eu tenho melhoria na qualidade, eu tenho redução de risco, né, de acidentes e tudo, melhor compra de material, otimização de mão de obra e assim sucessivamente. Bom, vou mostrar algumas tecnologias, né? Alguns desses sensores, que eu acho que são bastante interessantes de serem observados no âmbito de fazer a captura da realidade como suporte aos projetos na área de saneamento, ou como documentação do existente, né? Então, o primeiro equipamento que eu gostaria de mostrar, esse ZEB Horizon, é um equipamento bastante simples de ser usado. Operacionalmente, ele é do jeito como está, uma das formas de usar, né? Do jeito como está aqui essa foto, o rapaz aqui com ele na mão, ou essa aqui, né? Claro que eu posso usá-lo assim na mochila, num drone, sobre um veículo, enfim. Mas a forma mais comum é assim. E o levantamento é feito caminhando pelos espaços por onde você quer fazer o levantamento. Então, imagina você estar numa ETA ou numa ET e precisa fazer o levantamento de toda aquela instalação, das tubulações, dos equipamentos, dos espaços, né? Essa é uma ferramenta bastante interessante para esse tipo de levantamento, para você ter as built de tudo aquilo. Claro, é um equipamento que tem, por ser um equipamento que faz o levantamento móvel em movimento, ele tem uma precisão um pouco menor. Nós estamos falando aqui numa precisão da ordem de 20 milímetros, né? Mas ele consegue fazer o levantamento em movimento porque internamente ele tem uma IMU, né? Tem uma inercial interna. E existem algumas aplicações interessantes que você pode usá-lo, né? Então, fazer uma as-built geral de uma instalação, né? Facilidades, meio ambiente, túnel, mineração, galerias, enfim. Algumas características técnicas desse equipamento: tem um alcance de 100 metros, mede 300 mil pontos por segundo, precisão de 1 a 3 centímetros, né? Dentro de 20 milímetros, como eu estava falando antes. O peso dessa parte que vai na mão é 1,3 quilos, e tem uma mochila que você leva com data logger e bateria que pesam 3 quilos, que vai nas costas, né? E outra coisa interessante, que a parte de software que acompanha o sistema já tem integração com Revit, né, Recap e Revit da Autodesk, tem lá com as ferramentas da Bentley. Então,
se alguém estiver trabalhando com BIM dentro do saneamento, essa ferramenta já entrega já a nuvem de pontos pronta, né, para ser aberto lá no Revit, por exemplo. Aqui tem um pequeno vídeo mostrando um pouquinho a operação. Na verdade, é tão simples como está mostrando ali. No Datalogger, você aperta um botão. Tem um cabo que conecta no head de escaneamento, né, no ScanHead. Você também aperta um botão, ele faz o self-check, começa a girar e aí já está escaneando. E o levantamento é feito do jeito que vai ser mostrado no vídeo, né? A pessoa põe a mochila nas costas e sai caminhando. Tem um cabo que conecta o Datalogger no ScanHead, né? E ele sai caminhando e o trabalho é feito dessa forma. Não é porque é num bosque. Se fosse num prédio, num shopping center, numa ETA, numa ET, é do mesmo jeito. Basta caminhar pelas dependências e ele já vai fazendo o levantamento de nuvem de pontos. O georreferenciamento dessa nuvem de pontos tem N formas de ser feito. Você pode ter pontos de topografia e passar com o scanner nos pontos de topografia. Você pode levantar alguns alvos com o scanner e depois dar coordenada nos alvos com a topografia. Ou você pode usar, quando você está levantando instalações como prédios, assim, você pode usar os próprios elementos dos prédios, como coluna, viga, parede, para georreferenciar a nuvem de pontos, né? Então, existem inúmeras formas. Aqui ele mostrou uma parte, assim, uma área mais aberta, né, mostrando como é feita a nuvem de pontos. Eu vou mostrar, por exemplo, num túnel, na verdade isso é um sítio arqueológico, né? Mas mostra bem, nuvem de pontos não tem problema com trabalhar à noite nem de dia, ela não depende de iluminação, né? Não é câmera fotográfica, que aí realmente depende de luz, né, para você capturar a imagem, né? Nuvem de pontos, ela reflete no objeto, ela não depende de luz. E o levantamento é como vocês estão vendo lá, como a moça está caminhando. Basta caminhar e ele vai levantando tudo que está adiante. Então, não importa se eu estou num prédio, entrando numa sala, sai de outra sala, entra no banheiro, sai, próximo andar e assim, a mesma coisa, do mesmo jeito que vocês estão vendo ali ela caminhando. Vou mostrar um outro vídeo adiante, né, mostra um pouco da versatilidade do sistema, né? Então, com esse acessório que está nele, eu posso georreferenciar, posso ter numa haste assim, numa mochila, posso, por exemplo, carregar num veículo assim, fazer o levantamento, montar num carro, para medir o forro, para medir uma tubulação, né? Se eu quero fazer o levantamento de galeria, essa ferramenta é bastante versátil nesse aspecto, né? E aqui é um outro exemplo também de aplicação, né? Foi feito o levantamento de todas essas galerias por debaixo da cidade, né? Fez uma nuvem de pontos também das ruas para poder ter ali a superfície, mas foi feito todo o levantamento das galerias que estão por debaixo da cidade, e aí você tem elevação, você tem o tamanho das coisas, né, a completeza de onde está cada elemento, enfim. E qual o tempo para se fazer um levantamento desse? O tempo de se caminhar ao longo de todos esses espaços que se é necessário fazer levantamento. Então, esse eu acho que é uma ferramenta bastante interessante, né, para fazer as builds de instalação, para fazer levantamento de galeria, né, ou para fazer levantamento por dentro do PV, né, abre o PV, preciso fazer um 3D lá embaixo do PV. Eu desço o laser scanner e ele faz o captura 3D lá. Claro, não pode estar cheio d'água, ele vai medir, né, fora d'água, né? Enfim. Pode ter uma ideia. Bom, vou adiante. Aqui só para dar uma noção de tempo, né, de escaneamento. Então, isso aqui é um condomínio de escritórios, onde a CPE mantém escritório no Rio de Janeiro.
por exemplo, 7 minutos de caminhada aqui pelo passeio, gerou 58 milhões de pontos, precisando de 25 minutos e gerou esse 3D. Em 7 minutos de caminhada. Você vê, para ter uma noção assim, da velocidade com que se gera o levantamento de uma área. Né? Bom, uma outra ferramenta que eu acho bastante interessante, e ela vem bem de conta quando eu tenho que fazer um levantamento com requisitos de precisão para projeto executivo. Então, essa é uma ferramenta que consegue fazer levantamento com precisões de 3 a 5 milímetros. E tem um alcance bastante significativo, enquanto outro equipamento mede 100 metros, esse mede 800 metros. Enquanto outro equipamento faz 300 mil pontos, esse faz 1.200.000 pontos. Tá? E tem várias outras tecnologias embarcadas dentro desse equipamento. Posso usar GPS em cima para já georreferenciar a nuvem de pontos. Tem um recurso de IMU e gyro internamente que me facilita a não necessidade de ficar nivelando o equipamento, enfim. E que tudo isso se reduz, né, se traduz ao aumento de produtividade na hora de fazer o levantamento. A operação desse equipamento pode ser pela tela dele, pode ser por um smartphone, um tablet, né, conexão Wi-Fi, e tem uma série de outros recursos que eu não vou entrar no detalhe agora. Né? Vou mostrar um vídeo de aplicação do equipamento. Tá? Essa imagem que está passando por detrás do equipamento é uma nuvem de pontos feita com ele. Né? Então, esse é o tipo de equipamento, para quem já tem alguma experiência com laser scanner e conhece um pouco da produtividade, esse equipamento tem capacidade de permitir fazer 40 a 60 cenas por hora. E aí você fala assim, não acredito. De fato, né? Faz 40 a 60 cenas por hora. Cada cena ele faz em 40 segundos. Colorida, inclusive. Então, assim, um dos tops de laser scanner hoje que tem no mercado. Em termos de operação, é tal como está no vídeo. Né? Põe num tripé, liga o equipamento. A Rigel sempre usa como organização, são workflows de trabalho, então você predefine o workflow antes, né? Como vai ser a numeração, como vai ser o indexador, o espaçamento da nuvem de pontos, esses detalhes, de forma que no campo você basicamente posiciona o scanner e aperta um botão Start. Scanner, Start. Posiciona o scanner, Start. E do jeito que você viu ali, você não precisou nivelar o scanner, não precisa nivelar, nem tem base nivelante como um equipamento de topografia convencional. Você só põe o scanner e pronto. Põe o scanner e pronto. Preciso colocar o scanner num ponto conhecido? Não. Se tiver GPS em cima, ele pega a coordenada de GPS. Se não tiver GPS em cima, você vai já referenciar as nuvens de pontos, a próxima pela anterior, e assim sucessivamente. Você só tem que manter uma sobreposição de nuvem de pontos. E aí um exemplo de um bairro levantado com nuvem de pontos. Né? Então você vê que o detalhe, tem meio fio, tem todo o pavimento, tem o alinhamento predial. Tá, isso aqui não é no Brasil. Não é, Brasil não é assim. Não é. Mas eu vou mostrar um projeto feito agora, na sequência, feito com laser scanner aqui numa cidade aqui no Brasil. Outra vez, a tecnologia laser scanner funciona de dia e de noite, isso não é característica deste equipamento ou do outro equipamento, né? A tecnologia, assim. Então, de maneira que, se eu vou fazer um levantamento em centro urbano, que é super complicado e tal, posso trabalhar à noite, não vou ter problema nenhum, o scanner vai funcionar do mesmo jeito, vai escanear do mesmo jeito. A iluminação natural ou artificial não tem qualquer influência sobre a nuvem de pontos. Só mostrando um pouquinho como que é o detalhe. Bom, só para dar uma noção de velocidade, de como é rápido a captura da realidade com esse tipo de tecnologia, então é aqui um estacionamento, são 13 mil metros de construção, foi feito o levantamento de todo esse estacionamento com 165 posições, tomou um pouco menos de 4 horas para fazer esse levantamento,
uma média de 81 segundos por posição. E esse equipamento, dentro daquelas tecnologias que eu havia mencionado antes, ele tem a capacidade de fazer o registro da nuvem de pontos, ou seja, transformar cada nuvem de cada posição, né, somadas numa única nuvem completa, como vocês estão vendo na imagem. Ele tem a capacidade de fazer isso sozinho dentro dele, né? Então, com um pouco menos de 4 horas, você tem essa nuvem de pontos toda pronta, já disponível para fornecer para o pessoal que vai eventualmente fazer um projeto ali, ou vai fazer um planejamento ali em cima do levantamento daquela área. Então, aí eu falo assim, vamos comparar isso com topografia convencional. Quanto tempo para levantar todos aqueles pisos, dar cota no meio para saber declividade e tal? Essa é a diferença entre usar esse tipo de tecnologia versus topografia convencional. Aqui eu tenho um exemplo, né? Na verdade, isso é um exemplo de um cliente nosso, né? Usando esse tipo de equipamento. O equipamento, como eu falei, pode ser montado no tripé, mas pode ser montado num veículo desta forma. Tem essa base com esses 4 pilares aqui, que é um shock mount, né? Para evitar que ele fique trepidando muito enquanto em movimento. Embora que durante o levantamento, no caso desta montagem, desta configuração que está aí, o levantamento é feito estático. Então, ele tem que parar o veículo e aí fazer o escaneamento. Terminou o escaneamento, aí ele move o veículo para uma outra posição e assim sucessivamente. Então aqui é o vídeo lá do cliente, né? Essa que foi a empresa lá que fez o trabalho. Então, esse é o shock mount, ele montou em cima do veículo. Essa parte de baixo, né, toda essa estrutura aqui, ele fez numa caldeiraria. Isso aqui alugou com a gente, o equipamento, e fez a nuvem de pontos. Essa aqui é um bairro de Taubaté, né? Ele tinha um contrato para fazer Taubaté, ele montou 2 turnos de levantamento de campo, com 2 profissionais cada turno, com o mesmo laser scanner, tinha uma capacidade de produção de levantamento por dia de 20 quilômetros por dia de levantamento. Tá? No escritório, ele montou 3 pessoas. Claro que teve que fazer investimento em computadores com capacidade de processar a nuvem de pontos. Tá? Então, e aí gerou a nuvem. Essa mancha aqui é justamente onde tem o veículo, né? Onde tem o veículo, fica assim. E aí você cobre essa mancha com uma posição, com outra posição, e assim sucessivamente. E a partir da nuvem de pontos, ele foi extraindo os produtos, né, os entregáveis do contrato dele com o cliente. Mas você vê como é que fica o detalhamento do PV. Né? Então, e cada pontinho desse tem uma coordenada. Né? Então, e o levantamento é completo. Na verdade, eu não fiz o levantamento só do mínimo necessário para atender os entregáveis do contrato. Você vê que ali aparece tudo que existe na via, né? Até coisas que não faz sentido. Um veículo, mas você vê placa, o alinhamento predial, todos os postes, cabeamento, as árvores, tudo que existe na realidade. E aí, no caso aí, o desenho que ele tinha que entregar para o cliente, né? Todos os equipamentos e tal. Nesse projeto aqui, esse cliente tinha inicialmente 450 quilômetros para fazer, tinha uma ideia de fazer com topografia convencional, estação total, GPS, ia colocar lá umas 20, 25 pessoas, e eu fiz a sugestão de usar laser scanner por ser mais rápido, digamos, a mesma precisão, com certeza melhor, mas, digamos, a mesma precisão. Ser mais preciso não era a razão, o motivo de usar laser scanner. Né? E eu falei para ele, olha, o motivo de você usar laser scanner é que você vai fazer redução de custo. Você vai ser mais barato, você vai fazer num prazo muito menor e vai antecipar sua receita. Você vai receber esse contrato mais rápido. Né? E ele tinha uma estimativa de fazer o levantamento em 6 meses,
com mais de 20 pessoas, ele executou em 2 meses tudo, com 7 pessoas. O contrato teve um aditivo, né? No final, ele fez 540 quilômetros em 40 dias de levantamento de campo usando laser scanner. Então, a produtividade média dele ficou um pouco abaixo dos 20 km por dia, mas, em geral, ele conseguia produzir até 20 km por dia com 2 turnos. Aqui tem um outro exemplo, né? É o mesmo cliente, né? Já é um outro local, uma outra cidade, né? Então, do lado direito aqui eu tenho a nuvem de pontes, do lado esquerdo eu tenho o desenho final já produzido, né? Tá? Então, aqui nesse vídeo a gente mostra um pouquinho de como é feito o levantamento no campo e da extração lá, né, no AutoCAD, no caso aqui está usando um civil, né, para produzir os desenhos finais a partir da nuvem de pontes. Cada pontinho colorido desse aqui, ó, é onde parou o veículo, tá vendo? Ó, essa sombra aqui é a sombra do veículo com laser scanner, tá vendo? Dá até para ver a nuvem do veículo. O que está em verde é o cabeamento que tem lá, né? As coisas. Então você vê os postes, vê os PVs. Então, esse scanner mede até 800 metros, mas você vê o que está perto e o que está longe. Mas você vê o detalhamento do pavimento. O PV aqui, né? Não sei se dá para você ver aqui na sombra, o PV. Aí vendo aqui, ó, o pavimento. O boca de lobo, poste, meio-fio, né? Nesse contrato, ele tinha necessidade de também demarcar a diferença de pavimento, né, o que aparece automaticamente na nuvem de pontes, não tem que fazer, já, só de escanear. Então, e aí, né, fazer o desenho em cima da nuvem de pontes. Você abre a nuvem de pontes debaixo do civil, né, abre lá no civil e sai desenhando por cima. Automaticamente, sim, simples assim, sai desenhando por cima. Né? A nuvem de pontos já está referenciada, né? Então, as BLs, tá vendo? Alta BL. Aí, ó. Aí, ó, aqui tem uma lombada, onde tem os tipos de pavimento. Então, isso ele precisava marcar também no desenho dele as diferenças de pavimento. Esse contrato exigiu bordo, eixo bordo, topo de meio-fio, alinhamento predial e os equipamentos que tem instalado na via, né? Pote, boca de lobo, PV e as árvores. Claro, com cota a cada 10 metros ou 20 metros e também curva de nível. Então, esse é um exemplo. Então, é isso. Eu vou dar sequência. Para a gente mostrar uma outra solução interessante, que é o laser scanner, só que agora montado num UAV, num drone. Né? Tem sua aplicação, né? Obviamente, como o laser scanner montado no drone tem uma precisão inferior, porque, outra vez, ele depende da IMU, né? Um scanner que está em movimento. Então, aí você fala assim, mas 30 milímetros para a gente fazer levantamento para projeto executivo não está bom. Eu concordo, né? Mas para fazer um levantamento topográfico geral, como suporte, né? Para você ter uma noção, é uma ferramenta bastante interessante. Então, esse scanner é de muito fácil operação
Ele vem pronto para ser montado nesta aeronave, que é uma Matriz 300 da DJI. DJI é uma gigante de drones do mundo inteiro, tem 80% do mercado mundial de drones, né? Produz os drones mais seguros e sofisticados que existem hoje, né? Mais fáceis de operação, talvez não os mais sofisticados em super tecnologia para atividades específicas, mas para uso geral, são os drones mais fáceis de operar, de voar ele, né, de pilotar. Então, muita gente desenvolve sensores como este aqui, né, como esse LiDAR, muita gente desenvolve diversos tipos de sensores para serem transportados pelas aeronaves da DJI, né? E, sobretudo, por essa aeronave que está aqui na imagem, que é uma Matriz 300, que é o último lançamento da DJI, e a aeronave que vem com um bocado de recursos. Eu não vou falar dos recursos da aeronave, aí depois, se alguém quiser, pode até trocar uma ideia no privado, no final tem os meus dados lá, aí pode me chamar. Tá, então esse equipamento vem para ser conectado nesse Matriz 300, né? Ele já vem com memória interna para um dia de missão, descarregar os dados é super simples, a operação desse equipamento basicamente apertar um botão. E uma característica bastante interessante desse equipamento é isso aqui, ó, é a IMU. Essa IMU com uma taxa de 600 Hz, ela é capaz de capturar a atitude da aeronave, que são pitch, roll e yaw, né? Que é a atitude, que é o movimento da aeronave, que em função do movimento da aeronave no ar e o deslocamento dela, eu consigo determinar a posição que o laser está medindo lá no solo. Consigo determinar com precisão. Aí algumas outras características com respeito a esse equipamento, esse sensor, ele tem uma câmera de 24 megapixels, uma Sony 5100, se não me engano, né? E ele tem um sensor LiDAR aqui de estado sólido, que é ele é montado em cima desse sensor da Livox Wave. Ele tem uma capacidade de medição de 450 metros para objetos de alta refletividade, mas o que importa para a gente é isso aqui. Ele mede até 190 metros objetos que têm baixa refletividade. Então, como ele mede até 190 metros, a gente sempre fala, é um equipamento para um voo de altura da ordem de 100 metros, mais ou menos a metade, de 80 a 100 metros, né? E porque assim, mesmo tendo uma grande depressão, você consegue fazer o levantamento de tudo num voo plano único, né? Então, aqui algumas características básicas, né? O campo de visão, 720 mil pontos por segundo, né? Aqui a precisão do laser, né? Mas a precisão final dele é da ordem de, com IMU e tudo, é da ordem de 10 centímetros. Okay? Só mostrando um pouquinho aqui como é que é a abertura dele. A parte de processamento é feita por um software que processa a trajetória e depois processa a nuvem de pontos, um software bastante simples de ser usado, né, bem simplificado. Aqui tem um vídeo mostrando o sistema em funcionamento. A CHC NAV é uma empresa chinesa, mas hoje é uma multinacional que está no mundo inteiro, né? O equipamento é esse, desse jeito mesmo, bem pequeno, do jeito que vocês estão vendo ali. Pesa 1 kg, monta em qualquer Matriz 300, não tem que ter uma aeronave específica para esse equipamento. Então você vai lá, monta, aí está montando no Matriz 300, desse jeito que é montado. Aquele cabo é para a antena GPS dele, ele não usa o GPS do Matriz 300, aí está mostrando, montando em outros drones, no caso esses drones não tem no Brasil, né? O sistema ele usa toda a parte de inercial e GPS independente, não usa o do drone. O do drone é usado só para navegação do drone mesmo. E você pode fazer o voo, né, o sobrevoo, e ele vai fazer o levantamento com LiDAR. No caso aí o LiDAR está sem cor, mas você pode fazer com cor real. E aí serve para inúmeras aplicações, para fazer levantamento topográfico de uma forma geral, para fazer levantamento de obra, fazer acompanhamento da obra, enfim. Então, se eu posso fazer um sobrevoo em cima de um bairro
e depois obter a nuvem de pontos do jeito que vocês estavam vendo no vídeo, e aí em cima dessa nuvem de pontos traçar o eixo de todas as ruas e ver a declividade de todas as ruas? Sim, com certeza. Dentro da precisão de que se propõe esse sistema. O outro, né, que eu mostrei anteriormente, obviamente que é muito mais preciso, né, e ele é, de certa forma, mais detalhado porque ele está no solo, né, e consegue medir as coisas olhando para ele. Tá? Então, mas o que está no solo não consegue medir o telhado. No caso, esse aqui consegue medir o telhado, se o telhado for importante para um determinado projeto específico. E aí, mostrando descarregar os dados é bastante simples, o processamento é simples, como está mostrando aí. Né? Ele processa a trajetória primeiro, né? Uma vez terminada a trajetória, e aí ele já, na sequência, já gera a nuvem de pontos. Essa é a trajetória que fez o drone e do lado a nuvem de pontos. E aí, aplicações para esse tipo de drone com LiDAR são muitos, mas o que eu gostaria de mostrar é o levantamento de infraestrutura, né, o gerenciamento de ativos, né, e, sobretudo, o meio ambiente, que envolve aí o levantamento dos mananciais e tudo. Só para dar um exemplo de aplicação típica, né? Então, digamos que eu tenho um empreendimento nessa área, preciso fazer o levantamento, mas eu preciso da topografia por baixo. Então, faço o sobrevoo com LiDAR, eu tenho tanto a topografia de baixo da vegetação, tenho a vegetação, né, o topo das árvores e a própria biomassa. Aqui um outro exemplo, isso aqui é uma área de teste que nós usamos para testar as aeronaves que a gente traz, né, com LiDAR, com diversos LiDARs. Esse é um dos LiDARs que nós temos montado em UAV, em drone, né? A gente tem outros, tem mais 2 tipos, né, de marcas diferentes, assim, né? Então essa é uma área que a gente sempre usa para treinamento, para teste, né? Só para você ver como é que está a área, e foi feito um perfil para você ver, a gente consegue levantar o solo debaixo da vegetação. Aqui é a via, que é essa via que está aqui, né? Aqui que tem menos vegetação, o solo aparece bem mais forte, né? Aqui ele aparece mais, né, escondido, mas mesmo assim tem vários pontos no solo, de maneira que eu consigo ter com precisão o solo por debaixo da vegetação. Aí só um exemplo de produtividade, né? Por exemplo, uma área, aqui já é um MDT já com a nuvem filtrada, mas essa aqui era uma área vegetada, essa área aqui, né? Aqui é um alagado, né? E foi feito aqui, eram 150 hectares, 2 horas de voo, o resultado final foi 30 pontos por metro quadrado. Então, esse é um trabalho que foi feito o levantamento num dia, e no segundo dia foi feito o processamento e gerou já o produto final. Em 2 dias, você fez o levantamento de 150 hectares com esse nível de densidade de pontos por metro quadrado. E aí tem alguns outros exemplos, só para mostrar, né? Por exemplo, aqui, a parte cinza é nuvem de pontos só do terreno natural, o verde é nuvem de pontos da vegetação, né? Aí fez a segregação, você vê que onde tem vegetação, eu tenho menos densidade de nuvem de pontos, mas mesmo assim eu tenho nuvem de pontos no solo. Tá? Aí só mostrando o MDT, com a vegetação e sem vegetação, curva de nível. Aí só um detalhamento. Você vê que consegue levantar exatamente como que está o solo por debaixo. Né? Você vê, tem um detalhamento muito forte. Bastante interessante para fazer esse tipo de levantamento, né? Áreas degradadas, tudo. Então, eu consigo... Áreas que eu não posso mandar ninguém lá fazer o levantamento, faço um sobrevoo e consigo levantar toda a topografia dessa área com precisão de 2 a 3 centímetros. Um outro exemplo, né, uma barragem. Né? Então, fez todo o levantamento da área da barragem, com a vegetação no entorno. Então, eu tenho o solo debaixo dessa vegetação aqui. Aí tem o MDT debaixo daquela vegetação. E aí tem curva de nível, só mostrando aí, ó. Então, é um tipo de trabalho que você faz, um voo faz em 3 horas, 2 horas, 3 horas, 4 horas de voo, e você tem o levantamento de tudo. Bom, essas são as ferramentas que eu gostaria de mostrar.
Aí, Eduardo, a gente está dentro do prazo. Estou finalizando aqui. Né? Aí podemos abrir para as perguntas, se você quiser. Tá? Os meus dados estão aqui, ok? Pessoal... Tá ótimo, Boaz. A gente tem uns 5 minutinhos ainda para fazer uma sessão de perguntas. Chegou bastante questão aqui para você. Vamos tentar fazer na ordem mais ou menos cronológica. Tem algumas pessoas perguntando sobre valores. Talvez você possa deixar para o final, né? Porque os valores dependem também da aplicação, né? Mas o Sérgio pergunta o seguinte: qual ferramenta LiDAR você recomenda para nuvem de pontos para preservação de patrimônio histórico? Está um pouquinho fora do assunto, mas você acabou mostrando outras aplicações também, né? Acho que valia a pena comentar. Não tem nenhum problema. Eu respondo. Eu acho que uma ferramenta, se você precisa detalhar detalhes muito pequenos, você precisa de um laser scanner com essa capacidade. Do que eu mostrei, a ferramenta seria o VZ400i. Mas você fala assim, não, mas eu tenho uma área assim, um sítio arqueológico, né? E tem túnel, tem galeria, tem não sei o quê. Aí talvez o Zeb Horizon seja mais adequado. Ele é bastante usado para sítios arqueológicos, né? Então, aí como eu falo, tem meus dados lá, se você quiser trocar uma ideia, pode mandar um e-mail, chamar no WhatsApp, ou lá no direct do Insta, do jeito que achar melhor, será um prazer. Legal. Tem uma pergunta do Oswaldo aqui. Ele pergunta se for preciso enquadrar o levantamento dentro de um sistema de coordenadas oficial, se é possível. Eu acho que era quando você estava mostrando uns levantamentos, umas nuvens de pontos em 3D. Eu acho que no software que você mostra ali já está referenciado, né? Isso. Deixa eu falar. Oswaldo, a resposta direta é sim. E aí eu posso falar como. Você pode referenciar. Beleza, eu trabalho com o GPS RTK lá, montado em cima do scanner. Então, minha base está lá no ponto de coordenadas conhecida, então eu tenho coordenadas conhecidas onde que eu estou com o scanner e toda aquela nuvem de pontos já está referenciada em relação àquele sistema de coordenadas. Aí você fala assim, mas GPS normalmente o pessoal trabalha em UTM e tal, e eu quero coordenadas topográficas. Igual, posso também usar o laser scanner fazendo coordenada topográfica. Tá? Porque às vezes eu estou num projeto executivo mesmo, e no projeto executivo eu trabalho com coordenada topográfica, não coordenada UTM. E eu não tenho nenhum problema. Aí você fala assim, mas aí como é que eu vou usar o GPS RTK? Igual, se você já está usando o GPS RTK calibrado para o seu sistema de coordenadas, do mesmo jeito, você põe no scanner, mesma coisa. Eu não estou. Eu tenho estação total, também não tem problema. Duas formas você pode fazer. Você pode, em vez de colocar GPS em um do scanner, você põe um prisma e você vai lá e mede com prisma com a estação total. Terceiro, você pode colocar alguns alvos, dar coordenada nos alvos, passa com o scanner nos alvos e pronto, está já referenciado no sistema de coordenadas local que você quiser. Legal. Okay? Tem uma pergunta da Rita aqui, que acabou de chegar, que está bem relacionada a isso também. Ela gostaria de saber se todos esses equipamentos, no momento de efetuar o escaneamento a laser 3D, se é realizado simultaneamente o levantamento topográfico já referenciado. Sim. Então está bem ligado a isso. Né? Exatamente. Você pode fazer georreferenciado já na hora do levantamento, ou você pode georreferenciar depois. Então, quando eu estou trabalhando com RTK já funcionando na hora, já está georreferenciando na hora. Mas, por exemplo, eu não tenho RTK, não tenho GPS, e já estou com o scanner na obra e preciso escanear. Então, eu coloco alguns pontos de referência, que a gente chama de alvos, e faço meu escaneamento. Aí vem a topografia, vai lá e mede esses alvos e passa para mim uma lista de coordenadas daqueles alvos. Aí eu vou lá no software e falo, olha só, lembra aqueles pontos lá? A coordenada deles é essa aqui. Aí o software vai lá e pum, muda a nuvem de pontos para a posição. Terceiro, vamos pensar numa planta industrial, né, ou civil, que eu tenho parede, coluna, viga. Então eu posso escanear, aí eu modelo uma coluna, extraio o eixo dela. Modelo uma viga, extraio o eixo dela. Interseção coluna, eixo da viga com eixo da coluna,
eu tenho um ponto. Se lá no meu projeto, no documento do projeto, eu tenho coordenada daquele ponto, fácil, é só transferir a coordenada para aquela posição. Show de bola. Acho que está respondido aí. Se a Rita tiver mais algum questionamento, é só complementar aí. Fácil, só me chamar, gente, de boa. O Jeff Rodolfo, ele tem aqui na verdade, um comentário. Ele falou que indicou o seu equipamento para um cliente utilizar num avião. E o cliente ficou bastante satisfeito. Então, só legal, um comentário bacana. aí. A partir dos webinars aí, acaba acontecendo muita coisa depois dos webinars, né? O Jeff, só para registrar aqui, mandar um abraço para ele, porque nos nossos 1000 webinars, mais ou menos, da Mundial que a gente já fez, ele participou de uns mais de 800, com certeza, provavelmente uns 900. Bacana. Então, eu agradecer aí a participação sempre próxima. O nome dele é Jefferson? Jeff Rodolfo. E Jeff, quiser trocar uma ideia, a Regal para aeronave tripulada tem um monte de brinquedos, que eu chamo. Tem um monte, umas coisas muito bacanas, que a gente não dá tempo de mostrar tudo aqui. Tem aqui, acho que é Rui Antunes, o nome dele. Quando você estava mostrando o laser no drone, ele pergunta se para fazer o posicionamento tem que ser acoplado um GPS, ou se já possui internamente, se tem que fazer pergunta também se tem que fazer o pós-processamento. Vamos lá. Rui, não é isso? Isso. Rui, é o seguinte, no caso, esse que eu mostrei, o LiDAR vem com GPS. Quando você instala o LiDAR, você instala o GPS do drone. Ele não usa o GPS do drone, ele usa o do próprio LiDAR. E, óbvio, você tem que ter um GPS seu lá no ponto de referência armazenando. Ele faz PPK. Então, você armazena lá no seu ponto de referência, armazena no drone, tá certo? E depois o software faz o pós-processamento automaticamente da coordenada do drone, aí ele pega informações da IMU e calcula pela atitude do drone, né? Ele calcula também a trajetória e e faz a redução dos movimentos que o drone faz para poder calcular e processar a nuvem de pontos, e você ter aquela nuvem de pontos toda lá de baixo. Legal, obrigado, Boaz, pela resposta. Uma pergunta aqui do Pinheiro, da Nexus, que fez a primeira palestra, que ele gostaria de disponibilizar o mapeamento em 3D na web, como ele poderia fazer, se é possível? Olha, Pinheiro, eu sei de algumas ferramentas, estou pensando em nuvem de pontos, tá, Pinheiro? Nuvem de pontos, né? Eu sei de algumas ferramentas que acho que são também software livre, que você consegue abrir a nuvem de pontos e disponibilizar a nuvem de pontos na web, né? Estou falando de nuvem de pontos. Modelo 3D, aí já existem várias ferramentas, né, que fazem isso. Mas no caso de nuvem de pontos, como é um negócio mais recente, e nuvem de pontos é um arquivo muito pesado, muito mais pesado que modelo 3D, né? Então, esse é um desenvolvimento mais recente, mas tem várias ferramentas. Eu não tenho aqui para indicar agora no momento, mas depois posso passar para você lá. Legal. E uma pergunta aqui do Ricardo, ele comenta o seguinte, que como que você obtém os ativos que estão enterrados? Na área de saneamento tem muito isso, né? Na área de água e esgoto. Então, já que com o laser scanner diretamente não é possível, né? Não, com laser scanner mede o que está aparente. Inclusive, se você for fazer o levantamento e estiver chovendo forte, você vai ver aquela bruma na nuvem de pontos. No caso do VZ400i, ele tem alguns recursos lá para filtrar aquela chuva que aparece. Em outros não tem, né? Então, tanto é que não se recomenda que se faça levantamento com laser scanner no meio da chuva, por conta que você não vê. Então, laser scanner mede o que está aparente, o que está enterrado não mede. Aí você precisa de uma outra tecnologia, um GPR, Ground Penetration Radar, né? E aí é um outro mundo, é um outro universo, né? Tem toda uma metodologia, tem várias tecnologias e tal de como usar e aplicar para tipos de tubulação, para tipos de profundidade, solo, enfim. Ok. Obrigado, Teixeira, pela resposta. E aí, para finalizar, já pedindo aí as suas considerações também, algumas perguntas sobre valores, né? Mas você mostrou tantas opções aqui, tantas tecnologias e para várias aplicações também, que eu já imagino a resposta, né? Mas aí, se você puder dar talvez
ou uma dimensão de valor, ou já tem os seus contatos que estão na tela aí, né, para o pessoal explicar, né, qual que é a necessidade. O que eu gostaria de responder essa pergunta foi assim, valor, de fato, vai depender da tecnologia e a tecnologia vai depender do tipo de trabalho que você tem ou pretende aplicar. E aí a gente, então, me contacta, a gente troca uma ideia, chegamos num consenso, essa tecnologia vai ser mais adequada, e vamos discutir valores e tal. O que eu acho que vale a pena colocar é o seguinte, primeiro, tecnologia não é uma panaceia que resolve qualquer coisa, não é bem assim. Mas, de forma geral, como regra geral, ela traz muita economia quando aplicado adequadamente, muita economia. Então, esse estudo de caso que eu mostrei de uma empresa de topografia, que nunca tinha tido acesso não tinha tido acesso, não tinha tido oportunidade ou interesse de ter acesso a esse tipo de tecnologia. Nesse último vídeo que eu mostrei deles lá, que estava 2 telas, nuvem de pontos e o desenho do lado de cá, é que o áudio deles não foi para você, mas o áudio dele falando, cara, eu não quero mais mexer com topografia convencional, meu negócio agora é só fazer levantamento com laser scanner, porque é muito mais fácil no sentido de fazer o campo e muito menos custoso, apesar de que o equipamento em si tem um custo significativo para se fazer aquisição. E aí vem a outra parte que eu vou falar. Assim, a CPE tem essa consciência de que tecnologia não é fácil de adquirir. Então, assim, a CPE, por exemplo, tem no Brasil, VZ400i, ela tem 10. Não, tem 10 em Belo Horizonte. Tem no Rio, tem no Paraná, tem em Recife, tem na Bahia. Então, deve ter uns 15 VZ400i no parque de locação. E, entre outros. Eu estou falando só o VZ400i. Né? Então, assim, esse cliente, ele não comprou, ele alugou por 1 mês. Aí depois estendeu por 10 dias e fez 540 quilômetros. Ele gastou menos que 50% que ele gastaria com uma topografia convencional. E teve, assim, 90% menos de dor de cabeça de lidar com um monte de peão, um monte de gente, não sei o quê. Lidou com 6 pessoas. Assim, foi infinitamente menor o problema, né? Então, acho que a gente tem que ter esse conceito, né? Tecnologia não é a panaceia que resolve tudo e vamos fazer. Não. Mas, quando bem aplicado, ela traz uma economia muito significativa. E aí eu deixo a minha fala, a CPE sempre está aberta para discutir. O objetivo dela não é só vender e fazer dinheiro, né? Quer trocar uma ideia, tem um projeto, você acha que, poxa, gostaria de ver se é possível, troca uma ideia, vem conversar, a gente faz uma análise junto, né? A gente tem os custos, a gente conhece as produtividades, as dificuldades, a gente treina, a gente capacita, então é isso. Legal. Obrigado, Teixeira, pelas suas respostas. A gente estourou aqui um pouquinho de tempo, mas valeu a pena, né? Eu acho que a gente estourou nas 2 palestras aí em alguns minutinhos a mais, mas valeu a pena porque a gente também conseguiu praticamente esgotar aqui todas as perguntas que chegaram. Eu deixei os teus contatos aí, Teixeira, no chat. Os contatos do Pinheiro eu tinha colocado também no chat, tanto o e-mail quanto o telefone. Obrigado aí pela CPE, pela parceria na realização de vários eventos verticais aí que a gente está junto. Legal, né? O próximo vai ser sobre ferrovias. Eu deixei no chat também, pessoal, o link para a agenda de webinars, lá em mundogeral.com/webinars. Vocês veem quais que são os próximos eventos que vão acontecer e também acessam o replay de vários eventos anteriores. Então, já está aí no link para vocês. Beleza? Obrigado, Boaz, mais uma vez, pelo seu tempo aí para preparar a apresentação, fazer a palestra, responder todas as perguntas, e a gente se vê aí nos próximos eventos. Por enquanto, só online, né? Perfeito, é isso aí. Tá bom, beleza, pessoal? Obrigado, Eduardo. Tudo de bom para vocês aí. Valeu, obrigado. Até a próxima. Só lembrando, pessoal, acabei de falar, né, em eventos online, a gente tem o próximo evento presencial marcado para 17 a 19 de maio em São Paulo. O Mundo Geo Connect e Drone Show não pôde acontecer presencialmente em 2020 e 2021 por causa da pandemia, e a gente volta em 2022 aí com os eventos presenciais. Está todo mundo esperando aí para se reencontrar novamente. Estaremos lá em São Paulo em maio. Um abraço, até a próxima. Tchau. Até mais.